Bem-vindo, bem-vinda. Bora para um bate-papo hoje a respeito de direito empresarial. Esse ano de 2025, galera, a gente aprendeu muito a respeito de direito empresarial. Tributário, sobre como a gente cuidar com as questões envolvendo o direito trabalhista, mas em nenhum momento até agora, porque tudo acontece no momento certo e como Deus quer para te beneficiar, para nos beneficiar. Então, galera, hoje a gente vai bater um papo a respeito de um tema que é até um pouco polêmico, diria, porque a lei diz uma coisa, mas a realidade é bem diferente do que está lá, que é a parada da recuperação judicial. Estamos aqui com uma pessoa que entende do assunto para que ela nos leve num outro nível e a gente entenda o que é a recuperação judicial. Qual a primeira coisa que o empresário ele tem que entender quando ele dá o primeiro passo à recuperação judicial? E me diz uma coisa, a empresa entrou em recuperação judicial, tá quebrada? Ah, tu vai te surpreender com a resposta. Então, fica aqui com a gente, galera aí do Facebook, do Instagram, estamos aqui ao vivo, vamos falar um pouquinho hoje a respeito de direito empresarial, dentro do nicho recuperação judicial. Galera aí que tá na situação do YouTube e nas demais plataformas digitais, vem com a gente, bora evoluir um pouco mais. E com a gente, hoje, a doutora Giovana, especialista em direito empresarial, voltado para a recuperação judicial, para nos ensinar um pouco a respeito desse tema que é extremamente relevante para o direito empresarial, porque as empresas, querendo ou não, é o que sustenta e o que movimenta todo o país, né, galera? Então, vem com a gente. Doutora Giovana, primeira coisa aqui registrada, meu muito obrigada Eu por quem ter agradeço pela oportunidade. aceitado o convite desafiador nós estarmos aqui hoje, né? Conversava com o doutor Isso Rodrigo mesmo. e minha amiga é marcar horário pra cá, marcar horário pra lá e não vai dar certo e vai E dar certo reajusta e a agenda. até que tudo se desenhou de uma maneira para que a gente esteja aqui tranquilo, batendo papo, para a gente aprender e desenvolver, né, esse bate-papo e entrar no mérito desse assunto que, cara, é muito importante. Doutora Giovana, E é é muito muito importante. polêmico, né? Muito polêmico. Então, vamos lá, a gente gosta de polêmica. Mas antes da gente entrar no mérito, vem a seguinte pergunta. Doutora Giovana, aquela pergunta clássica. O que te fez vir pro lado branco, pro lado do direito? O que te fez? O que aqueceu o teu coração que tu escolheu a área do direito para trabalhar, doutora Giovana? A área do direito, ela surgiu porque desde pequena eu nunca gostei de desigualdades. E isso vinha desde a minha criação. Eu tenho uma irmã mais velha, quando eu já estava adolescente veio uma mais nova, mas eu achava, como eu era a filha mais nova durante muito tempo, eu achava que tinha algumas desigualdades na minha família. E eu não gostava daquilo. Então, desde essa época, eu queria justiça, que as coisas fossem iguais. E o direito, ele proporciona isso, esse equilíbrio, essa justiça. Se importa em contar o que é essa desigualdade que acontecia com as tuas irmãs? O que é? Conta aí pra Ah, nós, por porque exemplo, tem você... uma... Até a gente conversava antes nos bastidores, né? As histórias conectam. Conta essa história, menina. Se Bom, não for segredo de justiça, né? O lá do o pai lá que batia. Conta aí. bom, eu sempre fui muito mimada pela minha mãe desde que eu nasci. Então, rolava um certo ciúmes da minha irmã mais velha. E eu, quando criança, eu sentia essa desigualdade. Tipo, minha mãe me levava pro shopping e comprava várias coisas, mas a minha irmã mais velha não ganhava essas Caraca. mesmas coisas. Então, eu olhando aquele cenário como criança, me incomodava. E a minha irmã mais velha, ela era mais resistente, assim, então ela expunha isso pra minha família, pra minha mãe principalmente. Ah, ela é a tua filhinha, Mas ela é tipo, a era filho de queridinha. pai diferente? Não, meus pais são casados até hoje, e daí tinha essa dinâmica familiar, e eu, eu sou 6 anos mais nova do que minha irmã mais velha, né? E rolava isso e eu me sentia desconfortável. Era uma criança numa posição desconfortável, porque isso acontecia e eu não tinha como intervir.
Cara, mas que peculiar, porque normalmente a pessoa ela tem uma percepção da vida que a deixa pensante quando ela não ganha. Tipo, tu tava ganhando e tava pensante. Caraca! Sim, isso vem em mim desde muito Que... pequena. Mas esse... Cara, é a melhor percepção de justiça que eu vi até hoje. Porque a maioria das pessoas, elas buscam o direito por algo que tiraram. E tu tem uma percepção diferente. Não, eu tinha, mas eu queria que os outros tivessem também. Pô, massa, né? Buscar esse equilíbrio, né? Muito legal, muito legal. Tá, e... Perfeito. Igualdade. Viemos para os dias de hoje. Vamos dar um salto aí nessa história. Por que direito empresarial, doutora O direito Giovana? empresarial, na verdade, ele não foi uma escolha. Ele foi obra do destino, eu digo assim. Porque quando eu iniciei a faculdade, eu pensava exatamente em concurso público, que a grande maioria do pessoal do direito busca. Então, eu queria atuar como delegada federal para atuar em fronteiras, especificamente com o tráfico de drogas, porque na minha adolescência eu perdi alguns colegas que estudavam comigo por overdose, por utilizar muita droga, mortes aleatórias. E eu tinha uma visão disso que me incomodava. Então, eu queria tentar conter um pouco a parte do tráfico, porque, na minha visão, isso ia impedir que adolescentes sofressem as consequências do que as drogas causam. Caraca, Então, que legal. quando eu entrei na faculdade, foi por esse objetivo. Mas logo no início da faculdade, eu já entrei em uma empresa que estava em recuperação judicial. E ali eu fui aprendendo e crescendo muito nisso, até que eu me apaixonei pela área. E fiquei até então. Cara, olha só que legal tu ter esse funil, né? Tipo, direito, delegada, trabalhar lá na fronteira. Tu percebeu? Isso, Bem específica, né? isso. Bacana Eu tinha uma isso. visão de como eu posso ajudar a combater isso. Sim. Naquela época, né? Antes do direito empresarial entrar na minha vida. E essa é uma visão que normalmente o empresário tem. Essa percepção de vida que tu tem é normalmente a visão que o empresário tem. E o sucesso da grande maioria dos empreendimentos é fazer cada vez mais de menos. Então, eu não sou uma delegada para cuidar de tudo, não, é um nicho específico. Eu não sou um advogado para cuidar de tudo, não, eu sou um advogado para cuidar de um nicho específico. E as empresas a mesma coisa. Quanto maior a empresa de sucesso, tu percebe, a grande maioria desenhou alguns nichos específicos e naquele nicho específico, fazendo só aquela lá, explodiu. Exatamente. É o que acontece dentro das empresas, na verdade. E doutora, daqui de Santa Catarina mesmo, doutora Giovana? Não, eu sou natural de Curitiba, no Paraná. E o que te trouxe aqui para as bandas de Santa Catarina? Conta aí para nossa história. Alguns anos atrás, eu estava em uma viagem, indo pra Praia do Rosa, na verdade. Pra ir pra Praia do Rosa, a gente passa ali por Florianópolis. E dentro do carro, tava muito trânsito na época, eu lembro que demorou 12 a 13 horas para chegar na Praia do Rosa. Eu senti muito forte que eu estava em casa. E daí eu olhei assim e me perguntei aonde que eu estou. Porque a sensação interna era muito forte. E aí eu falei, é aqui. E aí eu fechei o meu olho, porque eu tava no banco do passageiro. Caraca, E tentei que massa. sentir aquele momento. Tipo uma meditação mesmo. E aí depois disso, eu voltei pra Florianópolis em alguns congressos. E eu me senti em casa. Sabe aquela sensação que você tem quando você é criança e você sai de férias viajar com a família? E aí você volta pra casa, que vem aquele sentimento, estou chegando em casa? Sei. Era o que eu sentia quando eu chegava em Florianópolis. Então isso foi muito marcante pra mim, aquela sensação de lar. Cada vez que eu precisava voltar pra Curitiba era uma guerra interna. Eu lembro que até no final de 2024 eu vim pra Florianópolis e aí no retorno eu voltei o trajeto todo dentro do carro, eu e o meu gatinho que eu tenho. E eu chorava, chorava, chorava como se eu estivesse sendo arrancado de casa. E Tá, daí, isso foi mais ou menos em outubro do ano de 2024. E aí eu peguei e falei, não, vou começar a me organizar, me movimentar, porque eu sei que é lá que eu tenho que estar. E daí tu... Daí não tem só
todos o pessoal da tua família mora no Toda a Paraná. minha família é do Paraná, de Curitiba. Cara, A mas minha que mãe, desafiador, mulher. a minha mãe, ela tem uma parte da família dela que é mais numa região metropolitana ali de Curitiba, 60 quilômetros. Mas o restante da família toda é de Curitiba. Caraca. E o que os teus pais dizem? Essa maluca aí, cara, por que não é normal que nem as outras? Na verdade, eu sempre fui a filha diferente. Na adolescência, eu era a filha rebelde, né? Porque eu nunca gostei de limites. Eu sempre gostei de voar, me sentir livre. E aí, eu já morava sozinha em Curitiba, né? Eu e o meu gatinho. E aí, eu voltei, queria entregar apartamento, queria vir embora, tipo, muito rápido. Mas aí, comecei a me planejar, avisei minha mãe. E a minha mãe já me conhece desde criança, né? Eu sempre tive esse espírito. E aí, ela só apoiou. Cara, que legal. E diz aí, porque uma galera do Brasil, e eu ouso dizer, do mundo, pensa em vir pra Floripa. Ah, eu sou o doido do Rio Grande do Sul que veio pra Floripa também. Não teve toda essa cena. Na verdade, eu vim porque tava faltando emprego mesmo. Tava uma quebradeira no Rio Grande do Sul, não tinha serviço, guria. E daí vim pra cá, realmente por uma necessidade. No meu E caso, algumas pessoas acharam loucuras, porque eu estava trabalhando numa empresa boa, eu tinha um cargo bom, eu tinha uma estrutura já formada em Curitiba, e eu ia ter que abrir mão de tudo isso para recomeçar, né? agora eu fiquei curioso. E essa curiosidade não é só minha, tá? É do Brasil inteiro e parte do mundo. Giovana do céu, explica pra nós. Qual o maior desafio quando chega aqui em Santa Catarina, sobretudo nessas capitais, nessas cidades metropolitanas, Balneário, Itapema, Floripa, sobretudo Floripa, ali onde é que foi Floripa que foi morar? Sim. Qual o desafio aí no início, guria? Na verdade, quando você decide recomeçar, tudo é um desafio, né? Aham. E Até a decisão, né? Eu vou, sim, será? Será? Vai. é que o medo ele sempre vai existir, mas algo quando é muito forte internamente, é só você ir que as coisas, eu acredito nisso, né? As coisas elas acontecem naturalmente. Mas muita gente resiste justamente pelo medo. Sim. E eu não vou dizer que eu não tive medo. Eu olhava pro meu apartamento e falava: "Nossa, mas tá tudo aqui, né?" Eu queria, um dia eu quis construir esse apartamento, eu quis morar aqui dentro, colocar a mobília do jeito que eu queria. Eu realizei um sonho aqui, tá aqui, eu vou abrir mão disso para recomeçar do zero, num lugar que eu não conheço, que eu não tenho familiares, que eu não tenho amigos, mas eu tinha uma certeza interna dentro de mim que me dizia, só Caraca. vai. Tu é religiosa? É católica, Eu evangélica? não tenho religião, mas eu tenho uma espiritualidade bem aflorada. Ah, massa, cara. Porque assim, muita coisa é pela fé. Porque tu É levanta, muito tu pela fé. levanta o pé e às vezes não vê o chão. Não vê o chão. E Porque tu não viver pela sabe. fé é isso, né? É o Sim. que eu acredito. Menina do céu. E olha só. Quanto tempo é formada já, guria? Fazem 3 anos que eu sou formada, mas eu comecei a estagiar nos estágios de faculdade no primeiro período. Cara, bacana. E qual a importância de ali no início tu já começar na carreira do direito? Tu percebeu que isso teve um grande impacto depois de ter se formado enquanto Com operador de direito? certeza. Na época que eu comecei a faculdade, eu era sócia de um amigo meu, que era da igreja que eu ia na época. A Que já gente tinha tinha. OAB. Não, a gente tinha uma agência de turismo. Caraca, que da hora. Sim. E aí eu comecei a faculdade de Direito, né? E logo surgiu a oportunidade de fazer estágio. E eu pensei, bom, é melhor eu já começar a estagiar, porque o direito ele é muito amplo. Boa. Assim eu consigo explorar todas as áreas, ver aonde eu me encaixo. Embora na época eu ainda pensava concurso público, porque eu queria atuar com a A parte. tal da estabilidade, ela procura a Isso. gente, né? Aí vai lá, a Giovana, totalmente instável. Nada de concurso. Não, não ia dar certo. Por mais que eu tivesse ido para esse lado, eu sei que não iria perdurar por muito tempo. Mas quem não teve aquele mosquitinho que em algum momento mordeu do concurso que joga a primeira pedra? Não tem quem não. Deixa eu te contar um segredo, guria. Poucas vezes, eu acho que eu não disse pra ninguém ainda isso aqui no podcast. No primeiro... Não, chega até a gaguejar, tá? O primeiro ano de advocacia.
eu disse, cara, isso não é pra mim, irmão. E peguei e comprei um cursinho pra fazer concurso público. Ainda bem que não deu certo. Ia ser um péssimo Mas eu acho que a concursinho. grande maioria Cara, é que o primeiro ano de direito ele é muito Tá, maçante. tô Ele ficando- é chato, né? Cara, e Depois não dá que. dinheiro também. Isso Não, que exatamente. nos desinstabiliza e às vezes nos instiga a pensar, né, no conforto, na tranquilidade. Exatamente. Aí o advogado é os honorários e acabou. Aí você vai olhar os honorários, às vezes ele não cobre nem o valor da mensalidade que você paga na faculdade. Sim, sim. Agora, quando as coisas elas vão acontecendo, começa a ser interessante. Ontem, e daí eu coloco aqui de uma maneira muito respeitosa as demais profissões, mas ontem teve o evento, o último evento da OAB, que a gente faz ali na cidade de Tijucas, e tava o esposo de uma advogada que eu tenho um carinho muito grande, e trocava uma ideia com ele. Ele falou, cara, eu tô pensando em fazer direito, cara, pô, é tão massa, cara. Eu vejo a minha esposa e eu falei, irmão, não tem que dar mais dinheiro que ser advogado. Não tem, não existe, cara. É Isso que ele existe. não te limita, Cara, né? assim, não, mas, doutora, vai me perdoar, tá? Mas às vezes tu pega um contrato ali, é 2.000 pra interpretar, tu olha lá, tu já sabe tudo. 5 minutinhos, 2.000. 10 minutinhos, 2.000. Mas Assim, quanto tempo você teve que estudar mas pra assim, em 10 minutos você pegar o contrato e cara, mas assim, resolver? qual a profissão que tu consegue em tão pouco tempo ganhar tanta grana, cara? É difícil. É muito difícil. Então, essa... Sim, tem ali experiência. Porra, eu tenho 10 anos de advogado. É tempo pra caralho. Então, hoje eu pego alguns contratos e em 5 minutos eu consigo dessecar. E antes, de repente, lá quando eu comecei, eram uns 10 dias. Então, tem essa questão envolvendo o conhecimento técnico, a expertise. Saber qual o parafuso, né? Então, a parada do Exatamente. parafuso. Ah, mas é pouquinho tempo e ganhar muito. E eu não consigo ver outra profissão ganhar tanta grana em tão pouco tempo. Então, assim, daí eu dizia pro marido da doutora Isabela, cara, vem aqui pro lado da força, irmão. Vem pro direito. Vem aqui Mas que o tem que negócio ser é muito sincero legal. que tem que ser resiliente pra aguentar o rojão. Se... Acho que depende muito do perfil do advogado, né? Porque tem o advogado empresário. E a pergunta que eu te faço, tu é advogada empresária ou é advogada? Sou advogada empresária. Aí, boa. Porque assim, e daí é que eu não falo sobre o direito empresarial, né? Eu falo sobre o advogado Que é que... empreendedor. Exatamente. O advogado empreendedor, cara, eu acho muito legal esse estilo de advogado empreendedor. O advogado que é advogado, show de bola. É massa ser advogado e advogar, não ser advogado empreendedor. Mas limita muito. Exatamente. Limita muito, cara. Tu fica ali numa ciranda, fazendo sempre praticamente a mesma coisa, ganha grana. Mas ser advogado empresarial, advogado que empreende, que delega, que assume riscos, Isso é você ter a advocacia como um cara, negócio. é muito legal, né, doutora? É muito Muito. legal. E quanto tempo já tu tem essa expertise de empreender, não apenas advogar? 1 ano. Um ano. O que te fez despertar isso? A liberdade. A liberdade financeira, de recebimentos, a liberdade de poder estar onde eu gostaria de estar. Porque, por exemplo, eu tinha um bom emprego em Curitiba, Aham. mas eu não tinha aquela liberdade de estar onde eu queria estar. Boa. Então, isso Tá, é e primordial. se formou lá. Me formei em Doutora Giovana Curitiba, se formou, passou na OAB. Passou de primeira na OAB? graças a Deus. Aí, eu também, mas eu passei pela fé, tá? Te falava antes dos bastidores, doutora, eu sou o cara mais sortudo que existe. Olha, não. A galera tá acompanhando, né? Marquei um podcast para hoje de manhã. Marquei 2 compromissos para de tarde. E esqueci, guria. Eu tinha um casamento de manhã e um casamento de tarde pra ir. E de pessoas que eu gosto demais. Mas eu esqueci os 2 casamentos. Acho que eu não boto fé no casamento. Esqueci os 2. Não botava, agora eu boto. Agora eu mudei a percepção aí de vida sobre casamento. Mas, guria, fui lá, acompanhei o casamento, tô aqui,
saio daqui, vou pro compromisso da 12h30, depois vai dar tudo certo. Porque Deus tá ali, ó, cuidando da gente. Exatamente. É uma sorte inabalável que me permeia. Mas ali. é aquilo que eu te falei, quando você tá no fluxo correto, tudo flui. Boa. Você não tem com o que se preocupar, porque você tá no caminho certo. Pô, massa, né? Massa. Doutora, beleza. Então vamos lá. Conhecemos aqui um pouco da doutora Giovana. Parabéns pela coragem, tá? Obrigada. De coração. Tem aqui um admirador, o nome dele é Moraes. Tem uma grande admiração pelo doutor Rodrigo. Pessoa que, cara, eu conheci no evento. Depois daquele evento, a gente se aproximou cada vez mais. E é energia, né? Pessoas boas Exatamente. estão próximo de pessoas boas. Eu falo sempre pro Rodrigo que a gente atrai por ressonância, né? Ah, verdade. Tem total sentido esse discurso. E isso, tudo que aconteceu, tu está aqui, sobretudo pela coragem, tá? Então, parabéns aí pela coragem, pela ousadia. E essa ousadia, ela, claro, beneficia a própria sociedade, em parte, doutora. E, doutora Giovana, entrando agora, saindo aqui da questão da história da doutora Giovana, entrando aqui para o segundo momento, aquele momento de coragem, de realmente empreender, de realmente de advogar, e vindo para a tua especialidade. E se permite aqui agora uma pergunta mais específica, voltado para o tema aqui do nosso bate-papo. Doutora Giovana, para aquela galera que nos acompanha, para aquela galera que vai lá e vai olhar o podcast, que vai ficar lá gravado para sempre, diz aí para nós. O que é, afinal, esse trem da recuperação judicial? Que quando eu penso em recuperação judicial, a primeira coisa que vem na minha cabeça, eu juro para ti, pede as contas, sai dessa empresa que ela quebrou. Ó, o leigo, né? Mas falando. sabe que essa também era a minha visão. Caraca. E, na verdade, a maioria das pessoas, elas acham que a recuperação judicial é sinônimo de falência. Sim. Eu também achava. Em 2019, no meu terceiro estágio, que foi dentro de uma empresa em recuperação judicial, eu entrei na empresa, comecei a trabalhar bem no início da faculdade, e eu olhava que o nome da empresa tinha lá, vou falar o nome, porque é uma empresa conhecida, a Inepar Indústria, e daí tinha no final, em recuperação judicial. Aí eu li a palavra recuperação, eu falei, ela tá se recuperando de alguma coisa, do quê? Aí eu lembro que eu ia pra minha irmã mais velha, ela é formada em comércio exterior, aí eu perguntava, o que é isso de recuperação judicial? Eu acho que eles estão se recuperando e não podem nem pagar a bolsa do estágio. Bah, verdade. Uhum. Aí eu fiquei naquela dúvida, né? Tinha recém começado a faculdade e você aprende direito empresarial lá no 7º, 8º período de faculdade, eu tava no 3º. Então, aquilo era um bicho de 7 cabeças pra mim. E aí eu olhei para aquilo e eu achava que era uma falência, a empresa ia quebrar, ia fechar e era isso e pronto, acabou. Aí quando você começa a entender todo o processo, porque se você for estudar mesmo, você vê que a recuperação judicial, ele é o processo judicial mais complexo que existe, porque ele tem diversas nuances, você precisa entender tanto do direito empresarial como das outras áreas do direito. O tributário incide muito ali, a trabalhista incide muito ali. E o processo recuperacional é extremamente complexo, é dividido por fases, é dividido por classes de credores, é dividido por diversas ramificações. Então, a linguagem normal de todo mundo que você conversa é a recuperação judicial. É falência, a empresa vai quebrar. E bem, na verdade, não é falência. O processo, ele é quando a empresa está em crise, está com muitas dívidas. Ah, não tenho como pagar, vou ali, pago 10 mil de um, mas deixo de pagar 10 mil de outro. E o empresário, ele não tem esse conhecimento técnico. Se tem muito advogado que não entende da recuperação judicial, porque não se ensina na faculdade, quem dirá um empresário? O empresário do ramo de transporte, de logística, ele vai olhar esse trem e vai falar, nossa, é falência, né? E existe muito essa resistência das pessoas pedirem a recuperação judicial, de procurar o que é, justamente por achar, né, esse achismo de a recuperação é falência, quando bem, na verdade, ele é um remédio jurídico que visa proteger a empresa e levantar ela, fazer o seu soerguimento, colocar ela novamente ativa no mercado. Porque quanto mais tempo o empresário
demora para buscar um remédio para solucionar os problemas, mais difícil se torna e mais próximo da falência a empresa chega, porque a recuperação judicial, ele é um processo que ele paralisa as cobranças, ele paralisa as execuções, então é um tempo de respiro, de fôlego para você conseguir reestruturar o fluxo de caixa e fazer o segmento da empresa. Eu, Giovana, o que eu vejo? Que a empresa ela é o vetor da economia. Por quê? Vamos pegar uma empresa ali que ela está situada em uma região pequena, onde a maioria dos empregos daquela região é daquela empresa. Aquela empresa emprega aquelas pessoas. Então, aquelas pessoas, elas vão no mercado naquela região, o salário delas vai fazer elas irem no mercado, vai fazer elas comprarem roupa, vai fazer elas consumirem naquele local. Então, ela já tem uma importância porque ela gira a economia naquele local. Tá Se bom. ela não existisse ali, não ia girar, não ia ter trabalho, não ia ter tributo, que incide muito, né? Folha de salário, você paga muito tributo. Então, todos os outros custos que são envolvidos na operação. Você olha para o empresário e você pensa, nossa, ele é milionário, né? Mas a pessoa não olha por trás todos os custos que tem para você manter aquela empresa ativa. E a recuperação, ela visa justamente manter essa empresa ativa, voltar, ela ter uma melhora do seu fluxo de caixa, para que ela não tenha que dispensar todos aqueles trabalhadores, para que ela consiga reorganizar o fluxo financeiro de caixa. Então, ela paralisa, tem o stay period, que eles chamam, que é um prazo de 180 dias, que ele é concedido após o deferimento da recuperação, onde se suspende tudo, você não pode nem pagar os fornecedores. Então, você vai dar um fôlego ali para reequilibrar. Aí, depois que você entra com a recuperação, você tem um prazo ali para apresentar um plano de pagamento. Aí, esse plano de pagamento, ele é dividido por classe. Tem a classe 1, que é a classe trabalhista. A classe 2, que são aqueles que detêm garantia real. Por exemplo, um contrato de alienação fiduciária. Mas se me permite, agora tu falou, beleza, congela por 186 meses? 180 dias. Isso é 6 meses? 6 meses, que é Perfeito. prorrogável por mais 180. Mas daí tu falou Pode não pagar o colaborador também? O colaborador não, você Esse daí continua paga. pagando Tá, ele. show. Mas as outras cobranças que são inerentes ali àquele ramo, tipo, aí elas ficam FGTS, paralisadas. Elas Aham. ficam paralisadas. Então, aí você faz esse plano de pagamento, esse plano ele tem que ser apresentado em 60 dias. Ah, eu vou pagar a minha classe trabalhista em X parcela de tanto, a minha classe que tem garantia real em X parcela de tanto, embora eles não sejam sujeitos, mas as dívidas com essa classe também fiquem suspensa. Aí nós Beleza. temos a quirografária, que geralmente é onde mais tem credores, e aí a última classe que seria ME e EPP, que são pequenas empresas que também têm uma certa prioridade, mas não tanto quanto o crédito trabalhista. E esse plano de pagamento, ele traz uma isonomia entre todos os credores. Tá bom, todo mundo fica suspenso os pagamentos, Boa. mas quando vai ser feito esses pagamentos, não existe uma diferenciação. Eles são tratados de forma isonômica dentro da sua classe. Então, eu não posso privilegiar um trabalhador em face de outro. Por que ele tem mais prioridade que o outro? Então, eu tenho que pagar da mesma forma. Por isso que existe esse plano de pagamento, que é o plano da recuperação judicial. Lógico, ele vai para uma assembleia de credores, tem deliberação, votação e aí a homologação em juízo. Então, Caraca. Mas agora, eu sou credor, tu é credora, Giovana, Lívia aqui, que tá, a nossa diretora, tá lá com alguns negócios com uma empresa em recuperação judicial. Como que eu habilito, e daí tu falou em um tal de credor com real, como é que é o nome? com garantia real. O que seria esse credor, que é logo depois dos trabalhadores, né? Isso. Mas por que eu faço a pergunta? Porque eu negocio muito. A gente negocia enquanto empreendedor. A empresa entrou em recuperação judicial. Como eu sei que eu sou esse credor logo depois do trabalhista e como que eu faço para levantar a mão? Opa, pagou o funcionário aqui para mim, ó. Minha grana. Como que eu faço? Quem é esse cara que tá no segundo da fila? Porque daí nós já dá pra ficar esperto, né? Opa, pelo menos eu vou receber, eu sou o segundo da fila. E como que eu faço para ir lá e realmente receber aí o meu crédito?
O que acontece? A classe 2, que é a classe com garantia real, via de regra, ela não se sujeita aos efeitos do plano de recuperação. Mas ela é suspensa durante 1 ano, praticamente, que é difícil você não prorrogar o stay period. Ele é 180 dias, mas como é um processo muito burocrático, que envolve diversas nuances, geralmente ele se prorroga por mais 180. Então, por exemplo, eu sou um credor com garantia real. O que é a garantia real? Eu sou um banco que eu tenho um contrato de alienação fiduciária. E é uma empresa de transporte, por exemplo, onde ela tem ônibus em alienação fiduciária. Porém, o que gera renda, receita para essa empresa é justamente a atividade que ela exerce com o ônibus. Ah, boa. Como é que esse credor, que tem essa garantia real, vai retirar o bem essencial, que a gente chama na recuperação judicial, dessa empresa? Como é que ela vai gerar receita para fazer o adimplemento das suas obrigações se o banco ir lá e tirar? Então, tenho muita discussão ainda sobre essa questão da essencialidade dos bens, mas o credor com garantia real, via de regra, ele não pode retirar o bem que é essencial. Então, ele fica com a sua cobrança suspensa durante esse período aí de 180 dias, prorrogáveis por mais 180. E aí, depois disso, ele pode aderir ao plano de pagamento, porque aí ele vai receber. Porque o que acontece? Tem casos onde não se aprova o plano de recuperação judicial, que tem muita discussão ali entre os credores. Eu, particularmente, graças a Deus, nunca vi acontecer. Os planos são sempre aprovados. Mas aí você faz a conversão da recuperação em uma falência. Só que a falência ela é altamente prejudicial para os próprios credores. Porque o que acontece? A execução fiscal, os créditos tributários, eles não são sujeitos. Até porque o governo ele precisa receber, né? Então, eles não se sujeitam à recuperação. Então, assim, eles vão fazer o montante do ativo da empresa e eles vão pagar primeiro aqueles que não são sujeitos ao processo de falência. E esses credores vão acabar recebendo primeiro e, às vezes, você esgota os bens, a classe trabalhista não recebe, a classe quirografária não recebe. Então, você tem que ser... Se você está na posição de credor, você tem que... Na recuperação, o fisco também não recebe. Na falência, o fisco recebe e os outros não. É isso? Ou Isso. O fisco ele sempre vai ter uma certa prioridade, tanto que para você aprovar o plano de pagamento, você tem que fazer uma transação tributária ali. Ah, sim. Você tem que transacionar, você tem que ter uma certidão positiva com efeitos de negativa. Mas aí a gente vai entrar na parte do direito tributário, que também é bem complexa. Porque aí, com a recuperação judicial, você altera a chamada CAPAG, que é a capacidade de pagamento da empresa. E esse título que se dá na empresa que eu comentei no início, o nome dela e o termo em recuperação judicial, você altera a CAPAG da classe A para a classe D, geralmente, e você tem melhores negociações perante o fisco, mas você precisa, obrigatoriamente, negociar com o fisco para aprovar o plano de recuperação. Caraca. Mas assim, sabe o que eu fiquei pensando agora, nesse teu discurso, doutora Giovana? É o tamanho da equipe. Tem que ter uma equipe muito grande. Caraca! Por isso que eu falei que a recuperação judicial, ela é um processo complexo, porque ela abre várias ramificações. Mas independentemente do tamanho da empresa, com o CNPJ dá para fazer a recuperação. A empresa, ela precisa estar ativa há mais de 2 anos e ela tem que apresentar um plano de viabilidade. Não adianta a empresa ter 0 ativos e querer pedir uma recuperação judicial. Então, você tem que ter uma equipe contábil ali, um economista. Eu até tenho o pessoal da parte de contabilidade e os economistas que trabalham em conjunto, porque são partes econômica financeira. E aí, eles fazem todos esses laudos para a gente conseguir alinhar o texto jurídico com a realidade dos números. Agora vem uma pergunta interessante, ó. É comum a empresa utilizar a recuperação judicial como um subterfúgio para querer dar uma enrolada ali e não pagar as Existem dívidas? casos que sim, mas como o juiz ele está atento a essa malandragem, digamos assim, muito difícil você conseguir manter essa recuperação judicial. Geralmente você consegue derrubar ela bem facilmente. Porque
Porque você precisa apresentar em juízo todo o fluxo de caixa, todos os extratos bancários. Para onde foi esse recurso, para que foi isso. Então, você tem que ter essa transparência. Tem o chamado administrador judicial, que dentro do site do administrador que é nomeado, é necessário fazer a juntada mensal do RMA. O que é o RMA? Relatório Mensal de Atividades. Onde você tem que apresentar o balanço, o balancete, todas as documentações contábeis. Então, tem que ter essa transparência justamente para evitar uma fraude. Perfeito. E dá certo esse trem aí, meu? A recuperação judicial? Com certeza. É o remédio jurídico para a empresa conseguir fazer o seu soerguimento. Lógico, se isso for da vontade da empresa também, né? Sim. Se o empresário não quiser fechar as portas e agora, acabar. Agora vamos lá. Agora vamos entrar aqui numa seara interessante. Por que a empresa quebra e não faz recuperação judicial? Porque o índice, cara, é gigante de empresa que quebra. Nem não, Falta não de ouve. conhecimento, eu digo. Tipo, tu não ouve falar em recuperação, tu não ouve falar em falência, tipo... É que o empresário, na experiência que eu tenho, porque eu já atuo no nicho ali desde 2019, né? Que foi quando eu comecei a trabalhar nesse meio da recuperação judicial. O empresário, ele é muito resistente, porque ele acha que a recuperação é uma falência. Ele não entende todos os mecanismos por trás. Uma coisa que eu sempre converso com o Rodrigo, geralmente o empresário, ele entende do objeto social que ele exerce. O que é isso? O objeto social é uma empresa de transporte. O objeto social é fazer transporte, Show. turismo, é a atividade da empresa. Ele não vai entender de fluxo de caixa, muito raramente vai saber. Vai ter uma contabilidade geralmente terceirizada, que às vezes não faz os lançamentos corretamente. Atualmente até a gente pegou um caso de uma empresa grande que os lançamentos contábeis eram feitos tudo errado. Inclusive o regime que deveria ser o lucro real para a gente conseguir o prejuízo fiscal, que daí já entra ali na parte tributária, estava no lucro presumido. Então a gente não conseguiu utilizar o prejuízo fiscal. Aí agora vai ter alteração, porque só muda o tipo de regime. No próximo ano calendário, a gente vai conseguir fazer essa alteração da contabilidade para conseguir se utilizar do prejuízo fiscal. Então, o empresário, ele está lá preocupado com o ramo do ônibus que ele atua, do turismo. Será que meu ônibus está funcionando? Será que está isso? Sim. Como é que ele vai ter tempo para olhar para o fluxo de caixa, para ver se os lançamentos contábeis estão corretos? Ele entende ali do ônibus, do negócio dele. Ele não é obrigado a saber do direito, ele não é obrigado a saber da contabilidade, da parte administrativa. Ele confia que existe uma empresa de contabilidade que está fazendo a parte técnica da melhor forma possível. Então, por isso a importância de você ter uma equipe que geralmente atue em conjunto para atender todas essas frentes. Mas vamos lá. Para você ter uma empresa de sucesso. Porque o que acontece? Isso trazendo até para o nosso dia a dia da nossa advocacia, né, guria? Dia a dia, lá do escritório de vocês, aqui do escritório de advocacia, porque, por exemplo, aqui a gente tem pessoas que trabalham com carteira assinada, tem pessoas que trabalham em regime de parceria, tem uma série de regimes. E o que a gente faz? A gente encontramos, né, uma instituição idônea e ela se envolve com aquela parte. Eu, advogado, faço a parte do objeto, né, que tu colocou. A parte técnica. A parte técnica, né? Eu tô sendo advogado, tô gravando podcast, tô atendendo cliente, mas essas outras questões a gente entrega para as pessoas que têm o conhecimento técnico naquela parte. Agora vem a pergunta, que justifica a minha historinha aqui. O que o empresário ele pode fazer para que não chegue nesse ponto de estar pagando uma tributação errada, de estar fazendo coisas que ele não tem conhecimento, mas que vai impactar de uma maneira aí substancial o financeiro dele, toda a estrutura da empresa dele? O que ele pode fazer? Eu digo que o primeiro sinal para o empresário acender um sinal de alerta é a parte tributária. É o empresário olhar e falar. Porque, assim, pense você como empresário. Se você está em dificuldade financeira, qual é a primeira coisa que você vai parar de pagar? É o teu funcionário que está aqui tributo, na empresa, né? que está aqui exercendo atividade, gerando receita para você? Ele é o último, né? Exatamente. Então, você começou a atrasar os tributos por falta de caixa, porque o empresário ele vai ter que escolher.
Aí você já acende o primeiro sinal de alerta. Boa. Então, a primeira coisa que o empresário trecisa olhar, tipo, trazei o tributo, tá vindo ali, tá vindo dívida ativa, tá vindo protesto, tá vindo uma execução fiscal. Então, já acende a primeira luzinha. Aí, se ele continuar, por exemplo, esse mês eu vou pagar o fornecedor A e B, mas vou deixar de pagar o fornecedor C e D porque não tem dinheiro para pagar todo mundo. Você tem que escolher quem que você vai pagar. Então, você já tem demonstrado que a empresa está entrando em um cenário de crise. Eu digo que é o momento ideal, o momento que a empresa está madura para pedir um processo de recuperação ou até uma tutela. Ainda tem salvação. Exatamente. Porque pensa bem, se o empresário deixar aí e vem processo, e vem trabalhista, e vem cobrança, ele vai entrar numa bola de neve que vai ser muito difícil de reverter. Vai começar a ter penhora Sesbajude, penhora Renajude, muitas vezes o pedido de DPJ, que é incidente de desconsideração da personalidade jurídica, vai acabar atingindo bens do sócio e a classe trabalhista e consumerista. Cara, agora te ouvindo, eu pensei, meu Deus, caraca, quanta palavra bonita de uma vez só. Meu chapéu do céu, cheguei até a me perder aqui. Eu falo que é muito complexo o nicho da recuperação judicial, porque você tem que ter um conhecimento ali de quase todos os nichos, né? Porque o que acontece? Dentro do IDPJ existe a teoria maior e a teoria menor. E a teoria menor você acaba conseguindo atingir bem pessoal do sócio da empresa dentro de um processo judicial simplesmente pelo não pagamento. Vamos supor que um trabalhista, ele entrou lá com uma ação trabalhista, a empresa está tendo que lidar com aquelas diversas dívidas paralelas, escolhendo o que paga, porque não consegue pagar todo mundo. O simples fato dele não conseguir pagar aquela execução trabalhista que está tramitando, o advogado do trabalhador, ele pode ir lá, pedir o IDPJ e pela teoria menor, que se chama na esfera trabalhista, ele consegue atingir os bens do sócio. A empresa não tem dinheiro para pagar essa execução, posso ir lá pedir penhora de conta do sócio, posso pedir penhora de bens móveis e imóveis do sócio. Ele consegue essa penhora porque é um crédito alimentar, então tem prioridade. E na recuperação judicial, se eu não me engano, é no artigo 6º da lei, ele suspende, inclusive, a cobrança em face do sócio pela teoria menor. Aí você vai para a teoria maior, que é aplicado em outros casos, em cobrança do banco e tudo mais, onde você precisa comprovar que a ausência de pagamento pela empresa, ela se deu em razão de desvio, de fraude. O empresário está tirando o dinheiro da empresa para mandar para a pessoa física. Então, aí você já dificulta um pouco mais. A recuperação judicial também ajuda nessa parte. Então, qual que seria? A pergunta ali seria, quando que é o momento ideal, né, pro empresário olhar para aquilo e procurar esse mecanismo? É quando primeiro sinal, atrasou, parou de pagar os tributos por ausência de caixa, começou a escolher qual fornecedor ele vai pagar, porque não tem dinheiro em caixa para pagar todos eles. Então, você já acende o sinal de alerta e fala, preciso de um plano de reestruturação para que isso não colapse, eu consiga fazer um plano de pagamento para que isso não vá à falência. Caraca, aí quase uma hora, guria. Passa rápido, né? Passa rápido. Meu Deus do céu. Esses dias veio aqui o João, o nome do advogado, ele disse assim, Moraes do céu, o que a gente vai falar em uma hora, irmão? Deus, você fica sossegado, vai te surpreender. E começamos a conversar daqui a pouco. Ô, João, já deu uma hora? Não. Como deu uma hora, cara? Passa muito rápido. Porque é um assunto que aquece o coração da gente. É Sim, o nosso dia a dia, e né, tem doutora? muitas nuances, né? Você entra Sim. dentro de um assunto, aí ele tem todas as Puxa ramificações outro. dentro dele. Doutora, mas olha só. Gostaria de fazer 2 perguntas aqui que penso elas são muito importantes. O primeiro, doutora, é quanto é. O segundo, na verdade. Essa é a segunda pergunta. A primeira é, qual a maior dúvida do empresário, né? A maior dúvida dele, a maior dúvida que a galera lá leva até o escritório de vocês no início, né? Antes de dar o primeiro passo em relação à recuperação judicial. E depois, se puder trazer para nós, dentro de um contexto aí que a gente consiga entender, sobretudo o empresário, cara, como que eu vou pagar isso? Porque assim, tá feia a coisa. Exatamente. Eu já não tô pagando alguma coisa pro governo. O leão, ele já tá, cara, eu já tô na selva. Então, primeira pergunta, né, ali,
Qual a maior dúvida? E na seguida aí, se nos permite, como que a gente vai pagar aí esses advogados, cara? Como que a gente vai pagar o escritório? A principal dúvida dos empresários que chegam para conversar com a gente é justamente por onde a gente começa. Porque você começa a falar de recuperação judicial, você vê que ele se Sim. abre em diversas ramificações. Então, por onde eu começo? Para a gente fazer os atos preparatórios, é pelo menos ali uns 3 meses. Porque você tem que pegar a parte financeira, preparar todos os documentos para apresentar ali no processo. Lógico, a gente pode pedir uma tutela cautelar antecedente, que tem sido muito utilizada, inclusive aqui em Santa Catarina. Tutela cautelar antecedente. Explica Isso. para quem tá ouvindo o que que é isso. Você não tem toda a documentação, por exemplo, a empresa não tem 3 meses de atos preparatórios para preparar toda a documentação exigida para o deferimento da recuperação judicial. Então, você vai lá e pede uma tutela e mostra para o juiz o mínimo da viabilidade econômica e se compromete dentro de 30 dias a apresentar todos os documentos que são necessários para o deferimento da Caraca, que recuperação legal. judicial. Tipo, tem um caráter temporal 30 dias. 30 dias, não apresentou a inicial, a ação é extinta. Não impede que você vá, depois disso, e apresente o pedido principal da recuperação. E a própria tutela cautelar antecedente, ela antecipa os efeitos do stay period, que é a suspensão dos 180 dias. Cara, Então, isso é muito bom para o empresário que chegou ali com a água no pescoço. que massa. Tá, beleza. E Em relação aos valores que você havia perguntado, né? Ele é um ticket alto, não é um ticket baixo, porque ele é um processo muito complexo. E além dos gastos com o advogado, tem a parte mais da parte econômica, que você precisa de um economista para fazer o processo de viabilidade, e da parte contábil, para juntar todos os documentos, porque o advogado ele não tem expertise com a contabilidade. Contabilidade é uma coisa complexa, sim. principalmente ali para o advogado. Então, você tem que abranger os honorários ali de toda essa galera. Mas uma coisa que o Rodrigo sempre me fala, é um ticket alto, né? Tipo, é difícil o empresário querer fechar o contrato de honorários. Mas veja bem, é um processo que ele vai permitir o sorgimento da empresa e impedir que isso vá para falência e o empresário acabe perdendo tudo. Então, às vezes, é muito mais vantajoso o empresário assumir os honorários com o advogado e ter a segurança que os bens dele não vão ir para leilão e que ele não vai perder tudo, do que ficar sem fazer nada, ficar inerte esperando Sim. tudo pegar fogo. Isso, e uma observação que foi muito pertinente que tu falou é, cara, vai sair da pessoa jurídica para atingir o sócio. E isso é muito perigoso. E, guria, tu pensa, beleza, no primeiro momento, beleza, quebrou a empresa, quebrou. Mas pelo menos eu não quebrei. Mas é Mas aí ainda que se existe engana, vida, né? né? Porque aí existe o IDPJ, que acaba atingindo os bens dos sócios, e aí você vira um eterno pagador. Você deixou de ser empresário, foi trabalhar no caixa do supermercado, e teu salário tá lá sendo 30% penhorado para pagar uma dívida trabalhista da empresa. Veja que situação ruim que o empresário... É muito difícil você empreender no Brasil, E né? tá tendo deferimentos nesse sentido de pegar 30% do salário de alguém para pagar uma dívida trabalhista, por exemplo? Tem casos que sim, por se tratar de verba Cara, trabalhista. mas que loucura, Tem né, até um guria? caso de uma empresa no Rio Grande do Sul, não vou lembrar o nome agora, mas que eu li a reportagem, que eles não têm mais o que fazer, porque está atingindo todo o patrimônio dele. É como se você estrangulasse a pessoa como ser humano, como CPF. Ah, quer dizer que a minha empresa não deu certo e agora eu vou ter que pagar por esse erro pro resto da minha vida, sendo que era uma limitada. Então, esses questionamentos estão sendo levados muito pro STJ para ter uma deliberação em face disso, né? Porque você acaba atingindo até os direitos fundamentais da Carta Magna. E qual a tua opinião? Eu acho isso um absurdo, porque eu vejo a empresa como vetor da economia. Sem a empresa, nada funciona. A Mas- economia não gira. Então, você atingir a pessoa física por uma empresa que não deu certo, sendo que não teve fraude e desvio de finalidade, Boa, aí é que tá, fraude. é Não, eu vou te triste. dizer que, cara, se não teve fraude e deu tudo errado, cara, o sócio não, irmão. Exatamente. É muito diferente do sócio que tá ali, que fez de tudo, tem um caso de um sócio que eu vi que ele entregou o apartamento pessoal dele para um capital de giro. Ele tá na iminência de perder o apartamento por conta de um empréstimo que ele fez, entregando o único apartamento que ele tinha. Cara, chega a marejar o olho, não? Exatamente. Ih, E o doutora, empresário, que ele sempre loucura. acha que ele vai dar a volta, Sim. né? Então ele vai colocando toda Acredita a no energia negócio. dele. E eu sou muito pró-empresária, né? Sim. Não, e
Porque tu é uma empresária. Exatamente. Eu sou um empresário. Eu consigo enxergar toda a dificuldade do empresário e todo o bem social que ele faz para a sociedade como um todo. Porque se não existisse empresa, como é que a economia ia girar? Não gira. É o vetor principal da economia. Concordo. Doutora, indo Ah, aqui, tem então, um pode outro falar. ponto importante Conta aí pra que nós. muita gente não sabe. Quando a gente faz a recuperação judicial, é o legal que, por exemplo, é dividido por classes, a gente consegue um desconto para o pagamento das dívidas. Tem muita gente que está chamando isso como bônus por adimplemento. Por exemplo, na classe quirografária, a dívida é 10 mil, a gente consegue 80% de deságio com uma carência de 24 meses para pagamento. Caraca. Então, isso para o empresário acaba se tornando bom. Da mesma forma que a justiça trabalhista ela é boa para o trabalhador, a recuperação judicial ela é boa para o empresário. Porque ela visa o sorgimento da empresa, que é um bem maior. É um bem maior do que o direito daquele credor, por exemplo, de 10 mil. É muito mais vantajoso que a empresa se reerga e gere milhões de tributos e empregos do que paga a dívida de 10 mil. Então, você aplica um deságio ali. Muitas vezes, um quadro de 10 milhões, ele é reduzido pelo menos, no mínimo, 50%. Caraca. E isso... não, isso é uma... E tem sentido esse deságio. Tem sentido. Claro que tem, porque é justamente para recuperação da empresa. É o que o próprio nome já diz. Recuperação. E uma vez demonstrado algum tipo de má-fé ou algo nesse sentido, aprovado não é o plano daí. Não é aprovado o plano, você caracteriza a fraude, os administradores da empresa respondem. Então, quem utiliza do processo de recuperação como uma forma de fraudar os credores, eles são responsabilizados, sim. Isso, para deixar bem claro, doutora Giovana, que é um instrumento de fim social. Sim, a finalidade Porque dele é social. o que movimenta são as empresas. Ou uma sociedade sem empresários, uma sociedade sem empresas, é uma sociedade que não evolui, porque o capital ele vem de lá para pagar toda essa galera. Exatamente. Então a gente tem que fomentar e incentivar, e quando precisar dar um fôlego, ou a gente tem que estar do lado enquanto operador de direito com a legislação do nosso lado. Agora, para a gente finalizar, ainda dá tempo aqui, doutora, aqui uns 5 minutos. Eu acho muito legal esse quiz aqui do final, porque a percepção de vida que a gente tem e o conceito de algumas coisas que a gente tem, conforme o tempo vai passando, ele vai mudando. E às vezes muda tanto que se alguém te disser o que tu falou sobre alguma coisa no passado, tu diz assim, eu não falei isso. Se não tá gravado, tu não acredita. Esses dias até conversava com uma pessoa, me alegrou muito o coração, tá? Ela disse assim, cara, como tu mudou pra melhor, né, Moraes? Eu, obrigada. Daí ele disse assim, uma vez tu me disse isso aqui, Moraes. Tu ainda acredita nisso? Não te falei isso, porra. Eu falei isso? O que eu falei isso? Tá maluco da cabeça? Eu falei isso. É que o ser humano, ele tá num processo de evolução constante, né? Sim. E eu sei que eu falei, só que eu não lembro. Mas se trata de uma pessoa extremamente idônea, que eu tenho um carinho muito grande, um respeito gigantesco. Eu fiquei pensando, cara, o que eu tinha na cabeça, irmão? O que eu tinha na cabeça, doutora Giovana? O que eu tinha na cabeça? Mas é com Às isso vezes que nem a cabeça gente... tem. Mas é com essas fases que a gente aprende. Eu falo, o que seria de mim hoje se não fosse o meu passado? Cara, perfeito. Vamos lá então, Giovana. Vamos lá. Vamos bem tranquilo. Eu falo a palavra, tu diz o que ela é pra ti. E daqui a 30 anos vai estar lá gravando. Vamos ver se tu não mentiu pra nós aí, ó. Então, eu vou falar a palavra. Tu responde de uma maneira rápida o conceito dessas palavras pra ti. Certo. Doutora Giovana, o que é Deus pra ti? Além dele ser a base, eu acredito que é uma centelha divina que a gente tem dentro de nós, que nos permite o poder de cocriação. Quando dizem lá na Bíblia, né, é que a gente é feito a imagem e semelhança de Deus, se ele é o criador de tudo, por que nós não somos co-criadores? Eita, ai, então, bom, massa! Muito boa resposta. E o que é saúde pra ti, doutora? Saúde é você conseguir equilibrar atividade física, alimentação, hábitos que você consiga ter um tempo consigo mesmo. Além de conseguir ter contato com a sua família, equilíbrio no trabalho.
não puxar apenas só para um lado. É você ter um equilíbrio entre todas essas áreas. Tem filho já, doutora? Não. Me perdoa a pergunta. Quer ter? Não pretendo. Perfeito. E família? Doutora, o que é família pra ti? Eu acho que é a base primordial de qualquer pessoa. Acho que uma pessoa que ela cresce sem estrutura familiar é muito mais difícil, não que ela não consiga, mas é muito mais difícil ela conseguir ter destaque em todas as áreas da sua vida. Não que ela não consiga. Deixa eu fazer uma proposta pra te trabalhar conosco. Te roubar aí, doutor. O que é trabalho pra ti, doutora Giovana? É você entregar valor para outras pessoas. Eu vejo, inclusive, a parte da recuperação judicial, o empresário, ele teve um sonho quando ele construiu aquela empresa, quando ele fundou a empresa. E aí, quando ele vê tudo desandando, eu vejo que a recuperação judicial ele é um remédio que entrega valor. Ele devolve o sonho do empresário, a possibilidade do sonho não morrer, mas dele ter um surgimento, o início de um novo ciclo. Agora eu vou sair aqui do roteiro. O que te encorajou a ir pra rede social, ficar na rede social, independente do que falam de ti? Eu acho que é entregar a informação que as pessoas não têm. O empresário muitas vezes não tem informação do que é uma recuperação judicial e às vezes ele vê o sonho dele morrendo, onde ele colocou todas as energias dele, porque o empresário se dedica para a empresa crescer. Sim. Você como empreendedor, eu como Nossa. empreendedora, a gente vê quantas Deixa noites sem sonhos. dormir, Deixa sábado, sonhos. domingo, final de semana, feriado, não existe, né? Quantos carros tu deixou de trocar pela tua empresa, doutora? Exatamente, aí você vê tudo isso indo por água abaixo. Olha como é difícil, né? Então, você olhar para isso e conseguir devolver isso para o empresário não tem preço que pague. Cara, muito legal. E a última pergunta, doutora, o que é diversão para ti? É você conseguir ter equilíbrio em todas as áreas da sua vida. Fazer aquilo que você gosta. Eu, por exemplo, minha válvula de escape é treinar, ir para academia, musculação. E conseguir fazer minhas alimentações corretamente. Não fazer minhas alimentações corretamente é uma coisa que me tira muito do eixo, sabe? Então, eu me divirto se eu consigo ter a minha rotina. A minha rotina começa bem cedo, né? Eu tenho minhas práticas diárias, que é meditar, fazer alongamento, treinar. Então tu leu Então, o pra livro mim, Os Milagres da Manhã? já li faz muitos anos. Cara, Acho é que antes de muito entrar na bom, faculdade né? já tinha É lido. muito bom. Tá, perfeito. Vamos encerrar, senão a gente fica conversando, né? Porque é muito massa. Doutora, naquela câmera ali, por gentileza, colocar tuas redes sociais, como a galera acha o escritório, e um tchau aí pra galera. Combinado. As redes sociais, a gente tem a rede do escritório no Instagram, que é beckerimartins.advogados. Aí eu tenho o meu Instagram pessoal também, que é DRA de doutora, Giovana Martins. Ali você também consegue encontrar a nossa página do YouTube, TikTok e Facebook. E o nosso escritório, ele tá situado ali no bairro Estreito, em Florianópolis, que fica no edifício Black. Também tem o endereço certinho no site. Perfeito. Muito obrigada, tá, doutora, por ter aceitado o convite. Obrigada a você. Obrigada pela disponibilidade, o coração se alegra demais, aprendemos demais. Eu confesso, eu tava curioso pra gente bater esse papo, tá? Foi muito massa, obrigado. É muito bom mesmo. Valeu. Obrigada. De nada. Galera, vem cá comigo. Ei, pensa num bate-papo, meu amigo, minha amiga, a respeito de direito empresarial, a respeito de recuperação judicial. Então, se tu é daquele que vai lá no finalzinho do vídeo, ou você tá vendo esse corte a respeito do bate-papo aqui a respeito de direito empresarial, sobre a recuperação judicial, vou te dizer, cara, assiste, porque tu vai aprender demais, vai te levar para um outro nível, sobretudo se você é empresário. Fica aqui registrado o nosso agradecimento de coração e, sobretudo, um pedido. O primeiro, meu agradecimento a Deus, meu agradecimento
a você, espectador, que está aqui nos acompanhando, que sabe que o nosso objetivo aqui realmente, ele é, cara, do fundo do coração, a gente compartilhar conhecimento para todos nós evoluirmos juntos. Então vem o pedido. Primeiro, se não segue ainda, segue o canal. E segundo, cara, foi legal o conteúdo? Não deixe de compartilhar. Tudo isso que você está fazendo, Deus vai devolver para ti em dobro. O meu muito obrigado. Deus abençoe.